Então, pare para ouvir a palavra de Deus. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 3, está sendo a nossa mensagem. Atos, capítulo 3. Pedro e João subiam juntos ao templo à hora da oração, a nona. Irmão, nós temos que aprender a entrar no templo, subir para a oração. Não é o templo propriamente o local físico, não. Nós temos que aprender a ter uma hora de ação, um momento de comunhão com Deus. E nós veremos na frente que isso vai ser visto principalmente pela nossa família. E às vezes estamos na igreja, mas nós assumimos um compromisso de oração. Oramos mais ou menos, já ouviu quando alguém fala, quando a barriga está doendo? Oramos quando o bolso está vazio. Oramos quando estou passando por uma luta. Mas passou aquela luta, nós deixamos de orar. Eu tenho esse dia estudado a mulher Cirofenícia. Aquele caso não é a mensagem de hoje, mas vale. Não leia, que é Mateus 15, 21. Ela diz, Senhor, tem misericórdia de mim, mãe, ela fala, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. É verdade. Imagine, quando uma pessoa sofre da família, os outros sofrem também. Eu lembro, por exemplo, quando eu estava no alcoolismo, quantas vezes minha mãe ouvia, né, as pessoas fazendo chacotas, deboche, ela sofria com isso. Quantas vezes eu cheguei a ouvir pessoas falar assim, mas estava passando tão mal, né? O corpo não aceitava mais a bebida, vinha a depressão, a ansiedade. E um rapaz, depois o rapaz acabou até falecendo mais anos depois, ele disse assim, morre miserável, vai, bebe, bebe desgraçado, bebe para não sei o quê. Eu, questão de ajuda, mas depois ele tentou aliviar, rapaz, para de beber, aquele negócio todo. Mas uma mãe sofre ouvindo isso, né? Um pai sofre, a família sofre vendo. Mas ela queria a solução. E depois da solução, será que nós continuamos servindo a Cristo, ou buscando a Cristo, ou entendendo que Cristo tem mais? Então nós temos que aprender a orar, a ter uma vida de oração. Não dá tempo de falar tudo. Se você ver Daniel, eu sempre cito Daniel capítulo 6, versículo 10, ele orava 3 vezes por dia. 3 vezes ele dobrava os joelhos e falava com Deus. Se encontra o salmista do Salmo 119, versículo 164, 7 vezes no dia ele louvava a Deus. Veja Jesus, depois de um grande sucesso, ele multiplicou pães e peixes. A Bíblia fala, Mateus 14, 23, os discípulos foram para o outro lado, ele ficou ali a só. Foi fazer o quê? Foi orar. Veja Jesus no Getsemane, ele tinha um Lucas 22, 39, ele tinha o costume de orar. Aprenda a orar. Aprenda, você vai ver como é importante. Continuando. E era trazido um varão, desde o ventre de sua mãe era coxo. Verdade, tem coisa que está dentro do ventre. Foi em 2017, quando nasceu o primeiro neto, nós estávamos no hospital lá, e uma família estava, né? O meu neto nasceu na véspera do Natal. E estava uma família internando uma moça. Mas se vê que a barriga dela não era muito grande, você vai ter um neném já? Disse, não, ela vai fazer uma cirurgia dentro do ventre. Olha como é que a medicina está avançada hoje. A criança tinha um probleminha na coluna, e aí, dentro do ventre da mãe iam fazer a cirurgia. Olha como é que a ciência avança, né? Faz uma coisa tremenda. Mas isso vale para o lado espiritual, o quê? Nós já nascemos separados de Deus desde o ventre. Ué, mas que isso, pastor? Claro, estamos debaixo da autoridade dos nossos pais, entende? E estamos no período da inocência. Até um dia que a pessoa vai ouvir a palavra de Deus, ela vai ter de dizer sim ou não para Jesus, mas ela um dia vai ouvir. Aqueles que nascem no lar que o pessoal conhece a Cristo, ela já é educada na palavra. Como a Bíblia fala em Provérbios 22, 6, ensina o caminho ao pequenino, que quando ele crescer, não se esquecerá dele, não se desviará dele. Sendo velho, ele não esquece dele. Então é importante isso aí. Aí você vai ver que então era desde o ventre da mãe que ele tinha isso. E todos os dias punham a porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Porque ele não ia lá por ele próprio. Ele era colocado ali. E ele, vendo a Pedro e João que iam entrando no templo, pediu que lhe desse uma esmola. Aqui que eu parei para falar um pouco mais. O quê? Ele viu Pedro e João entrando no templo. Será que a família está vendo você entrar no templo? Não, pastor, ele não vem. Não é entrar aqui na igreja, não. Entrar na presença de Deus. A rainha de Sabá, já conhece a história de Salomão e a rainha de Sabá? Ela foi até Salomão, porque ela ouviu falar da sabedoria dele, das riquezas. Ela não acreditava, não. Ela preparou uma comitiva, foi, perguntou tudo para ele. Salomão respondeu tudo para ele. Não precisa ler 2 Crônicas 9. Mas ela reparou
o assentar dos criados, a roupa deles. Mas ela notou uma coisa: como é que Salomão subia à casa de Deus? Segundo Crônicas 9, versículo 4. Veja comigo, 9:4. O 4. E as iguarias da sua mesa, e o assentar dos seus servos, e o estado dos seus criados é veste deles, e os seus copeiros as vestes deles, e a sua subida, pelo qual ele subia à casa do Senhor, ficou como fora de si. O que mais impressionou ela foi a liberdade que aquele homem tinha com Deus. Como é que ele tinha comunhão com Deus? A família tem que ver isso. Quando vez seu filho viu você orando, não, desculpe a expressão, não orando como hipócrita. O que é hipócrita? Ator. No seminário, esse seminário, até o pastor Paulo conhece bastante esse caso desse seminário. E contaram essa história, que estavam vários seminaristas, né, jovens ainda, e chegou o professor deles, que era chamado um bispo. E quando ele chegou, um deles chegou, ajoelhou e, aleluia, papapá, começou a orar. Os outros ficaram até admirados assim. Aí o líder passou lá, o professor, olhou e disse assim: puxa, esse sim é um exemplo, que nada, aquele é um ator, irmão. E quer dizer, ele enganou o pastor, mas pergunta, enganou a Deus? Não, Deus sabe que ele não estava orando. Eu estou ali, imagino, na rua, aí daqui a pouco você olha para mim, eu vejo você, eu vou, oh, glória a Deus, aleluia. Assim, rapaz, esse cara ora até na rua. Que eu sou hipócrita, eu sou um ator, quer dizer, eu represento bem. Não, é a oração sincera. Você fecha o quarto, fala com Deus, e a família vê isso. A família começa a notar a sua comunhão, que nós temos explicado que a comunhão traz confiança e a confiança traz segurança. As pessoas começam a notar isso em você. E ele viu Pedro e João subindo do templo à hora da oração, a nona. Aí diz, assim, o versículo seguinte: e Pedro, olhando com João, fitando os olhos nele, disse: olha para nós. E olhou para eles, esperando receber alguma coisa. E disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te. Aí eu pergunto: será que nós temos alguma coisa para dar à família? Às vezes não temos nem fé para orar por nada. A pessoa pede uma oração, nós não oramos. Vou levar seu nome para a igreja? Não, a pessoa está pedindo para você orar por ela. O que nós temos? Isso me chamou a atenção, falei com os pastores. Falei, nós damos salvação? Se temos. Se eu não tenho salvação, eu não falo de salvação. Se eu não tenho perdão, se eu não provei o perdão de Deus, eu não vou falar, mas eu provo do perdão. Eu falo da cura que eu provei da cura divina. Então é importante, o que eu tenho, isso te dou. O que nós temos para a nossa família? Eu não posso dar o que eu não tenho. Não posso. O pastor já me arruma R$1 milhão. Eu disse: rapaz, não tem, não pode ser 100 mil, não tem 10 mil, não tenho. Não estou sendo hipócrita, não. Todo temor, entenda. Não vou dizer para dizer para você. Verdade, quer dizer, eu não posso dar o que eu não tenho. Eu não posso dar o que eu não tenho. Você tem que ver o que nós temos para dar à nossa família. O que nós temos para dar para os nossos. Nós temos que buscar de Deus, quando Ele pede a cura, você dá hora para Ele, eu vou orar para você ser curado. Claro que não é um resultado assim, obrigatório, que isso depende da fé da pessoa, porque o próprio Senhor Jesus, você lê Marcos capítulo 6, ele chegou na região de Nazaré, e ele, Jesus, não pôde operar muitos milagres por causa da incredulidade do povo. Então, não é uma coisa que vai ter o resultado garantido, mas você vai dar o que você tem. Eu tenho conhecimento, eu tenho a fé, eu tenho o entendimento que eu posso fazer isso, mas nós não temos. Pessoa dentro de casa, não oramos pelos nossos enfermos. Às vezes temos, mas nem conseguimos dar para as pessoas que estamos desligados de Deus. Não entendemos o que temos, não entendemos a fé, não entendemos o poder que Deus tem nos dado, não descobrimos ainda o que nós temos. Às vezes, principalmente dentro da nossa casa, que nós costumamos mostrar a fé para muita gente, mas dentro de casa não mostramos. Até se um colega de trabalho fala que está doente, você até oferece uma oração, mas alguém está doente na sua casa, você não ora por ele. Dentro de casa você não ora. Eu não oro como eu deveria de orar. Eu estava explicando uma coisa com a minha filha sobre a fé. Nós temos que colocar mais a fé em ação. Verdade. Nós precisamos de ver muito mais de Deus. O que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. Ele se levantou, pessoal? Não. Não. Foi o Pedro. E tomando pela mão direita, o levantou.
e logo seus pés e tornozelos se firmaram. É você segurar a pessoa, a sua mão direita é a sua fé, a sua autoridade, sua força em Cristo, segurar aquela pessoa até ela se firmar. E como é que você vê que ela está firme? E entrou com eles no templo, fazendo o que, pessoal? Saltando ele, pôs-se em pé, andou com eles no templo, andando e saltando e louvando a Deus. Até que aquela pessoa vai entrar na igreja por ela mesma. Não fica zangado comigo, não fica zangado, por favor. Não fica, não estou ofendendo, estou querendo menosprezar ninguém, mas quantos de nós, nem nós estamos ainda firmes? Por quê, pastor Jair? Porque nós entramos na igreja porque precisamos de uma bênção. E não é errado entrar na igreja, por favor, não seja radical e nem me ache radical. Mas muita gente entra na igreja para ser curado, para ser liberto. Depois que é curado, liberto, quem não conhece a passagem bíblica dos 10 leprosos? Quantos foram curados? Os 10. Quantos voltaram a Jesus? Mas os outros, para que eu preciso dele? Não preciso mais dele. Ele só queria uma cura. O outro entendeu que Jesus tinha mais. Quando nós entendemos que Jesus tem mais, nós voltamos para buscar a salvação, uma comunhão maior. Verdade. É como a pessoa diz, eu já li a Bíblia toda, eu também já li algumas vezes. Eu não vou deixar de ler, não, porque toda vez que eu for, eu vou ter algo novo. Então, é isso que nós vemos, o que nós temos para dar. Aí você segura aquela pessoa até ela se firmar. Até ela se firmar. Aí vem o bonito agora. E diz, e todo o povo viu andar e louvar a Deus. E conheciam, pois era ele, o que se assentava a pedir esmola à porta formal do templo, e ficaram cheios de pasmo e assombro pelo que lhe acontecera. Não é ele que bebia? Não é ele que usava? Só via bêbado na rua lá? Agora não. Não é ele que falava palavrão? Eu fiquei perto dele, eu notei, nunca mais ouvi um palavrão da boca dele. Não é ele que tinha um olhar lascivo? O que é olhar lascivo? Sensual? Não pode ver uma pessoa, já viu que devora uma pessoa com os olhos? Tem gente que fala assim que tem um olhar de seca-pimenteira, não tem? O cara parece um olhar de seca-pimenteira. Não pode ver uma pessoa que... você vai fazer ai, ai, ai no inferno. Porque Deus conhece as intenções do coração. Coisa séria. Então não apresenta aí, não é. Puxa, eu brinco que a esposa não precisa dar beliscão na costela. Tinha que dar, hoje não. Passou uma moça bonita e ela nem viu, porque ele também nem se. Ela ficou olhando assim, agora quero ver. E ele não está nem aí para aquilo. Mas não é isso, é provocado. Mas não é ele que não levava desaforo para casa, porque quem está em Cristo é nova. Não era mais o mendigo paralítico ali, não. Agora era um homem curado. Essa é a mensagem. Vamos ser mais constantes na oração, vamos buscar mais Jesus, nos envolver mais, e nós vamos ter Jesus para dar à nossa família, amém?